Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O setor de rações registrou um crescimento de 1,4% no primeiro semestre de 2024 em comparação com a primeira metade do ano passado. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, o Sindrações, foram produzidas 42 milhões de toneladas de rações e concentrados. A demanda de rações para frangos de corte alcançou 18 milhões de toneladas. Já no caso dos suínos, foram produzidos 21 milhões de toneladas. O setor de máquinas e implementos agrícolas navega na mesma onda dos preços das commodities. Por isso, devido aos preços da soja no mercado, por exemplo, há uma projeção para 2024 de queda de 25% em relação ao faturamento no setor de máquinas do ano passado. Sobre isso, eu converso agora com o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC, Pedro Estevão. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís. Eu vi um gráfico em uma palestra sua outro dia que mostra que as vendas do setor estão sempre conectadas aí aos preços das commodities, são praticamente uma sombra desses preços. Isso já está assimilado pelas indústrias do setor? Sim, esse fenômeno é bastante conhecido, que a gente chama de correlação entre o preço da soja e milho, na verdade é soja e milho, e as vendas. Por quê? A venda de máquinas, o mercado de máquinas agrícolas no Brasil, 65% é para soja e milho. E quando cai ou sobe o preço da soja, o milho acompanha. Então, esse é um fenômeno bastante conhecido. Eu conheço desde a década de 80. Certamente, se você voltar mais para trás, pode ser que também seja possível verificar. Mas é um fenômeno bastante conhecido da indústria de máquinas, ou seja, a nossa venda é muito atrelada aos preços das commodities internacionais, principalmente soja e milho. Bom, a gente vê também que existe um aumento, por exemplo, no setor de carnes. A gente viu os dados aí do Sindrações agora há pouco na primeira nota. E o setor de carnes brasileiro, ele vem crescendo no mercado mundial a cada ano e é líder aí em diversos mercados. De que forma o setor de grãos caminha junto aí com o setor de carnes no que diz respeito a uma melhor venda aí ou uma conexão aí com o setor de máquinas? Olha, esse aumento das exportações de carnes está ligado ao aumento da área plantada de soja e milho, que produz ração para frango, para porco e para pecuária, né? Tanto é que no período 19 a 23, nós aumentamos 15 milhões de hectares de grãos, é muita coisa. Tivemos um aumento substancial. Então, isso também mostra por que a gente faturou tanto nesse período aí de 2023, 2024, 2021, porque você tinha um mercado que a gente chama de expansão, ou seja, você aumentava a área em função do aumento do uso de soja e milho, e você precisa de mais máquinas, não tem máquina sobrando. E essa última safra, que foi 23, 24, nós não tivemos aumento de área, a área ficou justamente por causa dos preços, né? A área ficou flat. Então, o mercado caiu por três coisas. Você não teve aumento de área, você teve preço das commodities muito ruim, abaixo, né? E você teve a seca, né? A seca talvez seja o principal fator que derrubou as vendas de máquinas agrícolas. Você diminui a produtividade, significa que diminui a rentabilidade do agricultor e ele compra menos máquinas. Isso é bastante natural, esse movimento do agricultor. Mas essa questão do preço nem sempre está conectada com a rentabilidade do produtor, porque às vezes conseguiu travar custos lá num valor menor, né, Pedro? Como é que se relaciona essa questão do preço exatamente ao ânimo do produtor para comprar? Porque às vezes até ele tem condição de comprar, mas o preço que se demonstra ali no mercado acaba dando uma desanimada, é isso mesmo? Na verdade, se o preço estivesse alto e cai de repente, pode ser que alguns agricultores travaram o preço, mas não é o que aconteceu, ele já vinha caindo há muito tempo, ou seja, mesmo aquele pessoal que travou um pouco antes, travou num preço que também não era tão bom. Pode ser que, com certeza, quem travou antes conseguiu uma rentabilidade melhor, mas a maioria não consegue travar, não trava, né? Trava só parte da produção dele. E, mais uma vez, a seca prejudicou muito, né? Mesmo que você tenha travado com um preço bom, mas você perdeu 20% da produtividade no campo, aí não tem trava que consiga
competir com uma queda tão grande assim de produtividade. Bom, na última sexta-feira aconteceu a 24ª edição do Seminário de Planejamento Estratégico e Empresarial da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC, que teve como tema conectividade rural e mecanização na agricultura familiar. Sobre a agricultura familiar, o setor vem trazendo mais soluções para esse segmento de produtores. Como é que está o olhar da ABMAC para isso? Olha, nós vemos o governo tem lá na NIB, que é a Nova Industrialização, Indústria Brasil, que é um programa do governo, lá ele explicita que deve aumentar a mecanização nas propriedades que hoje, as pequenas propriedades que hoje estão em 25% para 70%. Então você tem uma oportunidade muito grande de aumentar as vendas aí nesse mercado. O Pronaf Mais Alimento funciona muito bem no sul, né? No sul e no sudeste, porque você tem as propriedades são um pouco maiores e você tem as cadeias produtivas muito bem estabelecidas. Então, você tem a cadeia do fumo, a cadeia das carnes, a cadeia da soja, você tem as cooperativas, então é muito mais organizado. Mas, assim, resumindo, a gente vê com muito bons olhos o governo tentando trazer mais agricultores para a mecanização. É muito agricultor, nós estamos falando de milhões de agricultores, né? Então, se o governo, com políticas públicas assertivas, ele conseguir fazer com que esse pessoal passe a comprar máquina, o nosso mercado vai aumentar muito. Mas a própria indústria, ela também está tendo esse olhar, né, Pedro? A gente vê acompanhando os lançamentos, sempre tem ali um modelo que está mais conectado à agricultura familiar, às pequenas propriedades. Com certeza, né? A agricultura familiar representa 25% do nosso faturamento. Então, e tem indústria que é totalmente voltada para o familiar, né? Então, é algo muito importante. Toda vez que o pessoal fala agricultura familiar, é muito importante. 25% do faturamento é muita coisa. E o governo tem colocado mais recursos para a agricultura familiar no Plano Safra, com juros mais atrativos, né? Você tem o Pronaf hoje que está 5% de juros ao ano. Você tem uma linha de 2,5% para comprar máquina para agricultores que faturam até 100 mil ano, R$100.000 ano. Então, assim, o governo tem estimulado muito a agricultura familiar e nós estamos entrando nessa onda aí de vender mais máquina para esse pessoal. Bom, recentemente a gente teve aí no Copom uma pequena alta aí na taxa de juros novamente. O setor já vinha sentindo um pouco essas taxas de juros altos. De que forma essa redução que vinha acontecendo e agora essa pequena alta mexe com o setor de máquinas? Olha, a gente vai ver esse problema no primeiro semestre do ano que vem, que você sabe que o Plano Safra é de julho a junho de cada ano. Já estava lançado. A gente entende que os recursos que o governo colocou para o Moderfrota Pronamp, que é as duas principais linhas para comprar investimento em máquinas, são poucos recursos, eles devem acabar agora em novembro e dezembro. Então, a gente vai entrar no primeiro semestre do ano que vem sem recursos do Plano Safra, que o juro está 11,5% ou 10,5%. E aí o pessoal vai ser obrigado a ir no mercado. Se ele quiser comprar a prazo, ele vai ser obrigado a ir no mercado. E o mercado está bastante caro. Hoje está em torno de 15,5%, 16%. Se você aumenta a Selic, o repasse é imediato para o custo de capital para você comprar máquinas. Né? Então, o aumento de juros não é benéfico para ninguém, né? Pedro, eu fiz uma entrevista recentemente com o CEO da Fiergs, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, e ele estava apostando na necessidade de uma renovação das indústrias, uma reindustrialização, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que lidera a produção de máquinas e implementos agrícolas no país. Como é que você vê o setor hoje e essa necessidade apontada aí pelo dirigente da Fiergs em relação à renovação e à modernização da indústria gaúcha, especialmente no setor de máquinas? Especificamente da gaúcha, eu não tenho detalhes, tá? Mas, assim, o setor como um todo está bastante saneado, né? Nós vemos, a última crise que a gente teve foi em 2015. A gente não teve crise nenhuma, ou seja, esse pessoal tem tido a rentabilidade muito boa até 2023, né? Acho que são 2016 a 2023, são muitos anos de uma boa rentabilidade, uma boa venda, então está muito bem, assim, com caixa, capacidade de fazer investimento.
Então, eu acho que estamos ok nesse aspecto, tá? Com relação a investimentos, você pode falar, mas a capacidade instalada. Hoje nós temos capacidade instalada sobrando. Nós conseguimos faturar 94 bilhões, agora nós estamos faturando 56, quer dizer, tem capacidade instalada sobrando, muita capacidade instalada sobrando. Isso em primeiro turno, né? Sem contar segundo turno. Se você colocar segundo turno, a capacidade instalada aumenta muito mais, porque as máquinas, normalmente, a gente fala que fica dormindo à noite, né? Sim. A máquina, você sabe que não precisa ficar dormindo, ela pode trabalhar à noite, é só você ter mão de obra, que também não está fácil, mas se você conseguir mão de obra, você consegue aumentar a sua produção sem fazer grandes investimentos em maquinários. O setor aí na torcida do clima também para melhorar a demanda por máquinas no país. Com certeza, né? Esse ano nós tivemos uma seca severa que ainda está aí mostrando a cara dela, a face dela, né? Eu diria que no sul as chuvas já começaram, mas no centro-oeste ainda não começaram, né? E a gente espera que assim, o clima seja favorável a essa próxima safra de verão, né? Então, se não for favorável, mais uma vez a gente tem produtividade baixa e rentabilidade baixa, podemos ter um ano ruim também em 2025. Mas a gente não está contando com isso. Na verdade, isso é incerto e não sabido, né? Como diria o pessoal, a gente está otimista, achando que o clima, pelo menos as previsões, que o clima vai ser razoavelmente benéfico para a lavoura brasileira. Laninha fraco, que é a previsão aí para a próxima safra, e sempre indica uma boa produção, né, Pedro? Exato. Mas eu queria voltar à questão do seminário, um outro tema debatido que foi a conectividade. A conectividade, ela tem sido um desafio que pode fazer a diferença para a indústria? O que falta? Porque as indústrias estão com a tecnologia embarcada, mas depende um pouco de melhorar a conectividade no campo? Sim, se você tiver a máquina que usa conectividade, mas você não tem conectividade, não adianta nada, né? Os números indicam o seguinte: 19% da área plantada no Brasil tem conectividade, aí é a área plantada, né? Esse número no sul e no sudeste é em torno de 45%, e lá no Mato Piba em torno de 10%, e aí a média dá 19%. Quem está, vamos dizer assim, investindo em conectividade está ganhando, porque, vamos dizer assim, o ganho que você tem em produtividade é quase 17%, segundo estudos que a gente tem aí nas operações. E a Embrapa, há 2 anos atrás, fez um estudo falando o seguinte: que você aumentaria a rentabilidade geral brasileira, da lavoura brasileira, em 10% se você tivesse todo mundo conectado e todo mundo com tecnologia embarcada. Então, o retorno de investimento para quem faz uma conexão privada é muito rápido, é coisa de 2 anos. Se você ficar esperando a conexão do governo, vai demorar. Tanto é que a gente está falando nesse assunto já faz quase 10 anos e anda passo tartaruga, né? O que tem realmente feito diferença é a conexão privada. O pessoal vai lá, coloca a antena e passa a usufruir da conexão nas máquinas. Veja que a conexão que a gente está falando é conexão no campo, porque na fazenda, na propriedade, o pessoal estima que mais ou menos 70% das propriedades tem, mas não serve para as máquinas, tá? Não significa que a sede da fazenda está conectada, isso ajuda, você precisa da conexão no campo, e aí aparece esse número pequeno de 19% que a gente tem nas áreas conectadas, tá? E muitos produtores que acabam investindo nessa conexão privada fazem até uma parceria, né, Pedro? A gente conversou sobre esse tema na Expo Inter e é algo possível, né? Uma cooperação ali entre produtores vizinhos para proporcionar essa conectividade, trazendo a possibilidade de correção, por exemplo, de uma colheita na hora em que ela está acontecendo. Exatamente. Uma das saídas para pequenos agricultores, pequenos e médios, é você se cotizar, você fazer via cooperativa. Vamos dizer assim, esse modelo de negócio está disponível. Falta o pessoal realmente usar, ou seja, parar de ficar esperando o governo vai vir. Apesar que o olhar do governo é mais social, ele está preocupado em conectar escolas, hospitais, postos de saúde, lugares que não tem conexão nenhuma, do que conectar o campo. Então, o governo vai vir, mas é muito devagar. Mais uma vez, a conexão privada é mais rápida e melhor.
Muito bem. Bom, para a gente encerrar, ano que vem, 60 anos da ABIMAQ e também um evento de 25 anos, se não me engano, da Câmara Setorial. A Câmara Setorial vai fazer 60 anos. Ah, sim. A ABIMAQ tem mais, a ABIMAQ tem 86 anos. Mas a Câmara vai fazer 60 anos o ano que vem e 25 anos do Seminário de Planejamento Estratégico Empresarial. Sempre trazendo novidades aí, um cenário aí para o setor se encaminhar também. Com certeza, a gente está animado, né? Na verdade, todo esse problema que a gente comentou agora aqui, a gente entende que é um problema conjuntural, não é um problema estrutural, ou seja, a gente não vê como, assim, à medida que o preço das commodities melhora um pouco, a gente tem boas colheitas, o mercado volta, ou seja, e tem uma expectativa da gente aumentar a área para exportar mais, porque o mundo precisa de alimentos. Então, estruturalmente, estamos muito bem, a gente tem a capacidade para exportar mais, a gente é muito competitivo, então a gente precisa separar o conjuntural do estrutural. Conjunturalmente, estamos aí com problemas, que é normal do mercado, mas estruturalmente, a longo prazo, a gente está muito otimista. Tá certo, então, muito obrigada, Pedro Estevão, que venham boas notícias aí para o setor. Ok, muito obrigado. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com o mercado e a Grão Direto. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. A semana começa com destaque para novas áreas de instabilidades associadas à circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, o que está estimulando as nuvens carregadas em parte do Rio Grande do Sul. Os próximos dias serão de muita atenção para eventos de chuva com intensidade moderada a forte. Conforme a Climatempo, os volumes podem ficar entre 50 e 90 milímetros nas Missões, no noroeste, centro e vales do Rio Grande do Sul. A divisa do estado gaúcho com Santa Catarina fica em alerta até meados da semana para temporais localizados, raios e ventos moderados a forte. E agora vamos às informações do mercado de grãos com o Gabriel Souza, analista de mercado da Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, tudo bem, Thaís? Gabriel, eu queria começar falando sobre um ano de conflito no Oriente Médio, que foi marcado esse final de semana. O que mudou de lá para cá e qual o temor aí que pode estar associado aos preços das commodities no agronegócio? Bom, vamos lá, a gente completou agora esse final de semana realmente um ano do conflito. O impacto direto que a gente pode citar, né, é a questão do petróleo, mas também essa questão é que agora está começando a fomentar ainda mais esse conflito lá. Então, daqui para frente, muita coisa pode mudar. Semana passada a gente comentou um pouco sobre essa questão de petróleo e é bom agora ficar atento, né, como é que vai ser o desdobramento, porque parece que a coisa lá está ficando um pouco mais ríspida, né, a relação entre os países ali. A gente tinha lá no começo, se falava em barril a $100 e depois com a entrada do Irã poderia subir ainda mais. Estamos nesse momento novamente de observar aí a participação do Irã no conflito, né, Gabriel? Exato. Está numa situação bastante delicada, a gente vê até em questão ali de análise técnica, né? A região que o conflito, que o petróleo vem trabalhando é uma região muito importante, tecnicamente falando, né? Isso sem levar a questão de fundamento aí de guerra e tudo mais do conflito, mas realmente a gente está se aproximando de uma região que, se ela se manter acima, os $100 pode ser realidade, sim. Gabriel, de que forma isso acaba impactando ao longo do tempo e qual é esse tempo, mais ou menos, se é que se pode dizer, sobre essa alta do barril do petróleo, que nesse mês já foram 10%, em relação à produção de grãos e até mesmo no mercado interno brasileiro, inflação e outros temas? Bom, vamos lá.
A gente está realmente há 7 dias, esse mês já subiu faixa de 10%, né, o petróleo Brent. Que isso pode interferir diretamente, né? A gente vê o petróleo subindo 10%, né? Semana passada foi uma puxada muito forte, porém, os grãos, né, a soja no caso, não acompanhou esse movimento de alta. O óleo de soja, sim, ele começou acompanhando ali a movimentação de alta do petróleo, porém, por conta do farelo, né? O farelo naquela semana, na semana retrasada, acabou subindo bastante, na quinta-feira subiu mais de 5% em um pregão só. E agora, depois, na semana seguinte, né, no caso da semana passada, teve toda a estabilização de preço. Então, não interferiu diretamente essa puxada desse mês aqui nos grãos, mas a gente pode ver agora uma questão de equilíbrio de preço muito por conta de fertilizantes, petróleo, que acaba interferindo em toda a cadeia do agro, né? Também minério de ferro, né, que teve uma movimentação um pouco mais expressiva por conta do conflito. Agora, falando um pouquinho sobre a soja, né? Como é que foi o comportamento da soja essa semana e até fazendo uma reflexão aí sobre o que o produtor pode esperar. Semana passada, o presidente da ProSoja RS falou aqui no programa que o ideal para a rentabilidade, para a competitividade do produtor, especialmente o gaúcho, seria em torno de R$150 a R$160 a saca. É o que se pode esperar? Dá para sonhar com isso, Gabriel? Vamos lá. Esse ano foi muito complexo a questão de custo, né? Então, é uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante, o produtor entender seus custos, justamente para poder estimar uma margem dele e poder realmente ali trabalhar, vamos dizer assim, chegando num patamar de 145, 150, 155, ele poder negociar junto a essa margem já esperada. No caso, hoje, a gente está com um custo mais elevado, né, por conta dos fertilizantes e tudo mais. O movimento ainda depende de muitos fatores, né, para falar assim, o movimento de soja brasileira vai chegar, do soja do Rio Grande do Sul vai chegar a X. Por conta de prêmio, por conta de dólar, o dólar está num cenário muito complexo, o dólar acaba, né, tendo uma volatilidade ligada a essa questão de conflito também. A gente não sabe os próximos passos e o que pode ocasionar. E como nossa soja depende, né, tem um peso muito grande de dólar, inclusive o dólar foi um dos fatores aí que acabou estabilizando o preço da soja, vendo lá Chicago caindo, e a nossa soja acabou tendo uma estabilidade de preço. Então, eu acho que é muito arriscado ainda a gente falar questão de valores cheios no final da colheita, porém, a gente vê que realmente, né, agora o preço está sendo estabilizado, está melhorando, os prêmios estão pelo menos, né, olhando aqui há um mês e meio, está sendo estável o prêmio, pelo menos para o Rio Grande do Sul. Então, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que, se tiver uma estabilidade de preço, o produtor vai poder respirar e dormir um pouco mais tranquilo. O que a gente não pode ver, assim, que seria desagradável ao mercado, é continuar tendo quedas, né, nesse patamar aí. Abaixo de 130, 120, já fica um pouco mais complicado para o produtor. Agora, Gabriel, atua de forma fundamental aí para o produtor a capacidade de armazenagem na hora de fazer a composição dos preços, né? Como é que está a situação no Brasil? De que forma está começando esse início aí de plantio da safra, com o olho lá na frente na colheita, para o produtor fazer a composição de preços? Vamos lá. Eu gosto muito de estruturar fundamentos para a precificação de soja. No caso de soja, eu gosto de dividir em 3 pilares, né? O pilar de produção, que é onde o produtor acaba desde a época de preparo do solo, plantabilidade, regular a plantadeira para ter melhor eficiência em campo. E a gente vê muita tecnologia já atrelada a isso que melhorou a eficiência do nosso plantio. O produtor hoje ele vem melhorando as condições de plantio, vem melhorando a eficiência no campo, implementação de tecnologia, e isso está sendo bastante positivo. O outro pilar eu gosto de chamar de logística, né? Que a logística envolve justamente essa questão de armazenagem, onde a gente pode, né, o produtor que tem condição de armazenar, ele tem uma melhor questão ali com relação à flutuabilidade dos preços, então ele consegue às vezes negociar em patamares mais elevados, né, que seja uma condição melhor ali em cima do seu custo. E também tem a questão depois de estradas, né, então incrementando essa parte de logística. E outro pilar é negociação, né, que hoje é o que a gente trabalha aqui na Grão Direto, justamente nessa ponta de negociação, que acaba envolvendo também logística, envolvendo lá desde a época de plantio, porque a gente tem uma estimativa de preço em cima disso. Mas agora destacando, né, e voltando para a questão de armazenagem, hoje a gente é muito refém de acabar negociando diretamente por conta de uma armazenagem mais restrita. A gente está falando aí na casa de 60% a 70% do que a gente produz, a gente consegue armazenar. E isso acaba sendo negativo, né, porque não necessariamente na hora da colheita, onde a gente
precisa ali justamente armazenar, a gente tem que acabar negociando. Então, o preço ali não é dos melhores, na maioria dos casos. Então, o produtor acaba ficando suscetível a negociar, às vezes, em valores ali que não é o melhor para ele, não é o mais agradável para o mercado, mas não tem alternativa, né? Hoje o armazenamento do Brasil ainda está restrito, é caro, então está mais difícil, né? A gente sabe que a questão de ampliar e de armazenar envolve N fatores, né? Burocracia, a mão de obra é mais difícil também nesses casos. Então, o armazenamento acaba sendo um pilar ali que acaba tendo um impacto complicado, né? A gente levar em consideração a nossa produção. A gente conversava antes de começar o programa que a capacidade do Rio Grande do Sul é a segunda maior do país, com 32 milhões de toneladas, segundo a Conab, a capacidade estática. Mas isso aí envolve não só soja, mas milho e outros grãos também, né? Exatamente, esse número da Conab, né, que é um que eu acompanho bastante aqui, ele é uma capacidade relacionada a todos os grãos, né? Eles têm, inclusive, isso é fácil de acessar, se digitar lá no Google, Conab armazenamento, você vai cair numa página que ele abre lá uma tela que você consegue filtrar ali e falar, eu quero ver como é que está a armazenagem de soja, eu quero ver como é que está a armazenagem restrita lá do Rio Grande do Sul, quero ver como é que está tal estado, então, desconsiderando portos também, então é bem interessante a gente levar em consideração isso daí para saber a realidade de cada produtor, né? Aqui, por exemplo, na Grão Direta a gente trabalha com uma amplitude nacional, então a gente tem que ficar vendo aqui, né, basicamente todos os estados, como é que está a questão de armazenagem, como é que está a questão de armazenagem em portos e tudo mais. Muito bem, Gabriel. O produtor que tem armazenagem na propriedade já está saindo na frente e na possibilidade de negociar os grãos. Obrigada pela sua participação. Até Obrigado, semana que vem. Até semana que vem. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.